Fala galera, tudo bem? Aqui é o José Fortes, seja muito bem-vindo ao canal do Seja Dev. No vídeo de hoje a gente vai aprender a criar sites responsivos usando o Flexbox. E a gente sabe o quanto é importante nos dias de hoje que o seu site seja responsivo, isso porque muitas das vezes chega até 80%, às vezes 90% de acessos vindo do mobile, do celular. Então, se você não deixar o seu site responsivo, significa que só 20% ou menos das pessoas que visitam seu site vão de fato utilizar da forma mais adequada possível. E muita gente recorre ao Bootstrap ou a alguma outra biblioteca UI para ajudar a deixar o site responsivo, porém a maioria das pessoas ainda não conheceram o Flex. Então, no vídeo de hoje você vai descobrir o básico do Flex e como que você faz para transformar o seu site de forma responsiva. E é claro, como sempre, aqui no Seja Dev, de forma bem prática, bem mão na massa mesmo. E se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado à programação, se você quer ser um programador, se você gosta de front-end, enfim, desse tipo de conteúdo, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa também o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos e também siga o Seja Dev em todas as outras redes sociais. A gente tem Instagram e Facebook também. Os links vão estar todos aqui na descrição desse vídeo. Então bora lá aprender a utilizar o Flex. Bom, e para a gente aprender a usar o Flex aqui, eu criei esse site bem simples. É basicamente aqui uma barrinha, né? Que seria a barra de menu do seu site. Aqui no nosso caso, no nosso exemplo, a gente não tem nada nessa barra. E aqui embaixo a gente teria o conteúdo. Então a gente tem aqui vários cards que estão alinhados de forma bem incorreta aqui com o padrão do HTML. E aqui embaixo a gente tem outros cards pequenininhos. E qual que é a ideia aqui? Seria que a gente tivesse esse card ocupando o espaço melhor aqui da tela, aqui no maior espaço da tela, como se fosse um monte de vídeos do YouTube, e aqui no cantinho, esses outros cards aqui de baixo que são menores, para deixar aqui no canto. E é claro que quando a gente usar o mobile, a gente quer que esses cards fiquem aqui embaixo mesmo, mas não dessa forma, né? Que ele fique aqui dispostos em forma de linha. Então vamos dar uma olhada aqui no código. E é claro que esse tipo de interação com o Flex, usando o CSS, você pode usar em qualquer site que utilize o CSS. Então, se você estiver fazendo um site em React, em Next.js e Angular, ou talvez se você estiver usando o Style Components, isso funciona de todas as maneiras, porque no fim das contas tudo é CSS. Então aqui a gente criou um site só com o HTML básico para você ver que funciona, desde o HTML básico até usando aí as outras bibliotecas e os outros frameworks para te ajudar com o front-end. Então, beleza, aqui a gente tem nosso código, basicamente uma página única, o index.html. A gente tem aqui um container, dentro a gente tem um container dos cards maiores, com todos os cards, e depois o container dos cards menores com todos os cards. Para ficar mais fácil de você enxergar isso aqui na página, eu vou colocar um fundo aqui dentro do container. Então, o container principal, eu vou colocar um background color blue, o container dos cards maiores, background color red, e dos pequenos, vou colocar um verde. Então vamos salvar isso aqui e ver como que ficou no nosso site. E é claro que vai ficar bem feio aqui, bem estranho, mas é só para a gente entender aqui o que cada container está ocupando de espaço aqui dentro do nosso site. Então a gente tem o vermelho, que é o container dos cards maiores, o azul, que engloba todos, e o verde aqui embaixo, que engloba só os pequenininhos. A primeira coisa que você tem que pensar ao usar o Flex é que você precisa de falar para o pai, para o componente pai, que você vai usar Flex dentro do componente dele. Então aqui nesse caso, a gente teria que colocar no content, ou seja, nesse azul, que a gente vai usar o Flex, primeiro para centralizar entre os cards maiores e os cards menores, para esses cards pequenininhos ficarem aqui na direita. Então, para a gente fazer isso, vamos lá. É só a gente passar aqui no container, display flex. E quando a gente faz o display flex, a gente consegue perceber aqui uma diferença, né? Porque a gente consegue ver aqui os cards maiores e os cards menores. E o flex ele sempre tem direções. Então ele começa como por padrão na direção de linha, ou seja, no row. Significa que ele está comportando como uma linha. Vamos trocar essa direção para a gente ver o que acontece? Então se a gente vir aqui no container e trocar flex direction, que é a direção, para row reverse, ele vai fazer o contrário. Olha o que vai acontecer. Os cards menores ficam na esquerda e os maiores ficam na direita, porque a gente inverteu. Então, todo o direction do Flex ele pode ser o padrão ou o contrário. No caso aqui, row seria o padrão. Se a gente colocar row, vai voltar para aquele que a gente tinha antes. Se você não dizer nada, também ele é um row. Mas você pode deixar também como coluna. Nesse caso aqui, a gente quer o row mesmo, mas eu vou mostrar como coluna para você ver o que acontece. Column. Então, agora, como coluna, ficou naquele padrão sem o flex praticamente, né? Cada componente aqui vai ser uma coluna. Essa aqui é a primeira coluna, essa aqui é a segunda coluna. Nesse caso aqui a gente quer então a linha, então row. Beleza, voltamos para row. Agora a gente quer falar para esse componente que está carregando aqui todos os componentes maiores, que a gente quer ocupar o maior espaço da tela possível para eles. E é sempre importante lembrar que esse flex direction, ele
fala pra gente qual que é o eixo principal. No caso, se é o eixo horizontal ou o eixo vertical, de acordo se for um row ou um column. E é importante você entender isso de eixo principal, porque com o flex você consegue trocar o alinhamento dos itens para usar ou o eixo principal ou o eixo transversal, que é o eixo contrário do principal. Então por isso que você sempre tem que entender que o flex direction é para a gente falar do eixo principal dele. Então agora a gente vai falar para esse card aqui, para esse componente com esses cards maiores, ocupar o maior espaço possível. Para isso a gente vem aqui então, dentro do primeiro componente filho aqui do flex, que é o container card big, que é esse aqui vermelho, vamos colocar aqui flex 1. Então agora ele já ocupou aqui o maior espaço possível. Se a gente diminuir a tela aqui, ó, a gente consegue ver que ele ocupa o maior espaço possível aqui dentro. Mas é claro que o que é flex aqui, o que está comportando como display flex é o container. Então isso é importante você entender. É um container e não os componentes dentro dele. E como que a gente faz para os componentes dentro dele também se comportar como flex? A gente passa de novo o display flex agora aqui nessa parte vermelha. Então a gente vai vir aqui para o código e no container card big a gente coloca display flex também. Isso vai fazer ele comportar como uma linha. Então jogou todos aqui os nossos componentes na mesma linha, ó. Então agora todos os componentes estão na mesma linha. E agora eu vou mostrar de novo o Flex Direction para vocês. Ó. Ele vem como row principal, né? Que é esse daqui. Vou até apagar aqui do container que a gente não precisa. E vamos colocar aqui no container card big Flex Direction Column. Para ver que ele passa a se comportar como uma coluna. Ó. Então todo mundo aqui na mesma coluna. Nesse caso aqui, a gente quer comportar mesmo como uma linha, porque a gente quer que esses cards fiquem sempre alinhados aqui. E a gente vai fazer um esquema aqui no Flex para ele quebrar a linha quando ele não tiver mais espaço. Então vamos voltar aqui para o Flex Direction para row, ou seja, a gente pode apagar, que é o padrão de row. E tá aqui então, agora a gente vai falar para ele para quebrar quando ele tiver no tamanho máximo da tela aqui. Para isso a gente vem e usa o Flex Wrap. A gente usa só o Flex Wrap. E aqui a gente passa, o padrão é o No Wrap, que significa que todo mundo vai ser na mesma linha, como está aqui. A gente pode colocar o Wrap. Então agora sim, ele quebrou aqui todos os nossos componentes em linhas diferentes. E é claro que isso aqui também pode ser reverso, como a parte da coluna e da linha ali. A gente colocar o Wrap Reverse, ele vai fazer o contrário. Ó. Começou pelo último, tá vendo? 10, depois vem, e também da direita para a esquerda. No caso, a gente quer sem ser o reverso. E tá aí, então, mais ou menos alinhado como a gente queria. Agora vem a parte que eu falei do eixo principal e do transversal. Aqui a gente pode querer, por exemplo, alinhar esses componentes aqui mais para o meio da tela, do vermelho. Então a gente pode usar o Justify Content dentro do Container Card Big. Então, Justify Content. O primeiro é o Flex Start, que é alinhamento no início. O contrário disso é o Flex End. Então, Flex End. Significa que ele vai alinhar todos para a direita. O Flex Start é o padrão. Significa que ele vai alinhar todos para a esquerda. Se a gente quiser colocar todo mundo no centro, a gente pode colocar aqui Center. Todo mundo está no centro agora. A gente pode colocar também outros dois que são bem legais. O primeiro é o Space Between. E Space Between ele faz então o card comportar no início, no final e no meio com a maior distância possível entre eles. Agora, se você quiser dar um espacinho maior, aqui também na esquerda, a gente tem o Space Around. Então, Space Around, ó, ele deu um espacinho aqui também no início e no final. Então a diferença do Space Between e Space Around é basicamente isso. Eu vou deixar aqui Space Between. Vamos puxar aqui a tela agora para você ver como é que se comporta. Ó, quando ele chega no limite de espaçamento, ele quebra a linha novamente e deixa só 2 cards. E aqui de novo, quando chegar no limite, ele vai quebrar e deixar só um card. E você pode perceber que o 2 passou para cá no lugar do 3, ó. Que é basicamente o que a gente quer mesmo, né? Então em tela de tablet, por exemplo, ficaria assim. Em tela um pouco maior vai aumentando cada vez mais aqui, até caber o máximo kit possível de componentes na tela do nosso usuário. E esse espaçamento aqui também a gente definiu dentro dos cards. Ó. Tem aqui a margem de 10. Beleza, então a gente conseguiu trocar aqui o Justify Content. A gente pode fazer o contrário também, que em vez de alinhar dessa forma, a gente alinha da forma transversal. Então aqui a gente pode usar o Align Content. E esse Align Content ele recebe basicamente tudo que o nosso Justify Content recebe. Então a gente pode colocar um Flex Start, que vai ser aqui na parte inicial. No caso que a gente precisaria de ter um pouco mais de espaço, né? Vou colocar aqui um RAID de 1000 pixels. Acho que vai ser suficiente. Sim. Então, Flex Start, a gente pode colocar um Flex End, que ele vai jogar todo mundo para baixo, ó. Flex Start para cima, Flex End para baixo. Então o que é importante você entender aqui é que o Justify Content
é no eixo principal que ele está, no caso aqui, quando a gente está usando a row, que é o padrão, é aqui, nesse sentido, horizontal, e o align content é no contrário, que é na transversal aqui, na parte vertical. Então, por isso que eu até comentei que o tamanho do container, para você conseguir perceber isso aqui, o flex start e o flex end. E é claro que você pode receber também o center, que vai jogar todo mundo no meio. Você pode usar também o space between e o space around também. Tá aqui o space between e o space around, que vai dar aquele espacinho no início e no final. Tá aqui. Mas no nosso caso aqui vai ser no flex start mesmo, então eu vou tirar isso daqui. E eu vou tirar aqui também o nosso tamanho máximo aqui do nosso container, para deixar ele aqui na parte de cima. Bom, então agora o site já está comportando de uma maneira muito boa. Só tem mais um detalhe, ó. Se a gente for diminuindo o site aqui o máximo possível, quando chegar no momento que ele já ocupou toda a parte do flex, ele vai começar a quebrar o layout aqui, ó. Então, para celular, por exemplo, se a gente for olhar aqui em cima o tamanho máximo do pixel, o máximo que ele aguentaria deixar perfeito seria aqui na média de uns 600 pixels, ó, 560. Abaixo disso, ele começa a gerar essa barrinha aqui embaixo, ó. E não é isso que a gente quer no nosso site. Então, o que a gente pode fazer é trocar o alinhamento aqui do flex desse componente azulzinho para, quando tiver a menor que 560, a gente jogar esses cards aqui da direita lá para o final da página. E para a gente fazer isso é bem simples, é só a gente usar o media. Então, aqui dentro do nosso CSS, eu vou colocar @media. Aqui a gente está usando CSS puro, então a gente não pode colocar um dentro do outro, né? Tem que ser o media fora aqui. Então, screen and, e aqui a gente coloca se é o tamanho máximo ou o tamanho mínimo de tela. Então a gente quer um tamanho máximo. Por quê? Porque até chegar naquele tamanho, a gente vai quebrar ele, vai fazer coisas diferentes. Então, max width, que é a largura máxima de 560. Foi isso que a gente viu, né? 560. Então, para essa largura de 560, a gente vai pegar aqui o container e aqui a gente vai mudar a direção do flex. Então, flex direction para coluna. Vamos ver como é que ficou aqui na página. Abaixo de 560, então ele joga todo mundo lá para baixo, que está aqui. Agora o que a gente precisa de fazer? Então, se for abaixo de 560, isso daqui também, esse verde, ele precisa de colocar isso tudo alinhado aqui no flex, né? Para a direita, como uma linha. Então, vamos lá. No container card small, aqui dentro do media também. E aqui, display flex. Vai ser suficiente. Se a gente salvar e descer aqui na página, tá aqui, ó. Ele colocou todo mundo aqui alinhado verticalmente. Então agora nosso site está bem responsivo. Se a gente puxar aqui mais, ele volta porque era antes, ó. Vamos tirar aqui agora essas cores, esses backgrounds, para a gente ver como é que ficou. A gente pode apagar isso aqui inteiro e o background aqui também. Salvando. E tá aqui então o nosso site já com o display flex. Bom, então era isso que eu tinha para passar para você sobre Flex, sobre Flexbox, sobre sites responsivos. Eu realmente espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, deixe nos comentários qualquer dúvida, sugestões. Fique à vontade também para deixar aqui nos comentários. Não esquece do seu like e se você gostar desse tipo de conteúdo relacionado à programação, deixe sua inscrição aqui no canal e siga o Seja Dev em todas as redes sociais. A gente está no Instagram e no Facebook. E se você quiser avançar para o próximo nível, aprender as tecnologias mais modernas da atualidade, se tornar um full stack e aprender JavaScript, React, Next.js, Node.js, Serverless, todas essas tecnologias modernas da atualidade, a gente tem um curso aqui. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário aqui embaixo. Então passa lá. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e te vejo nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau.